A gente não vai falar dessa relação agora, daqui a pouquinho a gente pode até falar, mas agora a gente vai falar da relação do Donald Trump com a Inglaterra. Ele foi ao castelo de Windsor, lá na Inglaterra, onde se encontrou com o rei Charles III e a família real. Olha aí, uma das fotos. O convite do rei Charles III fez parte de uma tradição de aproximação diplomática entre o Reino Unido e os Estados Unidos. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, levou o convite à Casa Branca nas primeiras semanas do mandato de Trump, em fevereiro, em uma tentativa de estreitar laços comerciais entre os países. Porém, a recepção ao presidente norte-americano na Inglaterra não foi totalmente amistosa. O país foi tomado por manifestações marcadas por imagens de Trump ao lado do financista condenado por crimes sexuais, o Jeffrey Epstein, e que foram projetadas nas paredes do castelo de Windsor. Essa foi uma grande manifestação que aconteceu aí ao longo desses dias da chegada do Donald Trump lá à Inglaterra. Mas o encontro dos dois foi bem diferente dessas manifestações. O rei Charles III recebeu o presidente Donald Trump com pompa e circunstância, como não é muito normal para essas situações dos reis lá na Inglaterra recebendo presidentes, já que o rei ele não se envolve, né, na política. O rei tem uma outra função, mas quem vai explicar direitinho isso tudo pra gente é o professor de Relações Internacionais da ESPM, o Leonardo Trevisan. Trevisan, né, Leonardo? Desculpa, bom dia, é um prazer falar contigo. Leonardo, é isso, né, Não, era só te dar bom dia. Sim, perfeito, bom dia. O rei não se envolve com política, né? Ele tem aquela figura diferente, né? Aquela divisão. Tem o primeiro-ministro, que daí é a figura política, né? O chefe ali de Estado, e tem ali a figura do rei. A gente teve uma figura por muitos anos de uma rainha e agora a do rei, que fica ali tendo esses encontros, mas geralmente é uma coisa muito mais simbólica. Mas dessa vez o rei Charles III recebeu Donald Trump com pompa e circunstância, né? Ah, não há dúvida nenhuma, né? Nós temos que fazer uma pergunta sobre tudo isso muito simples, né? Por quê? Né? Por que a Inglaterra está fazendo todos esses movimentos? Né? O que está acontecendo? Quando a gente olha para isso, a gente vai perceber que o motivo é absolutamente econômico, né? É dinheiro, né? Esse é o motivo, né? Não é cenas de amor, não, Natália, né? Não é grandes paixões, não. É só e pura e simplesmente interesses comerciais. Vamos lá. Né? Como você já lembrou, em fevereiro, o primeiro-ministro inglês, Keir Starmer, fez uma visita a Washington, tentando cimar ao máximo a Inglaterra. Tem laços com os Estados Unidos seculares, né? Só lembrar da Segunda Guerra e tudo mais, né? E tentar aproximar para que a Inglaterra tivesse um lugar privilegiado quanto a tarifas. Foi este o ponto. Né? As tarifas pesavam muito, era uma situação complexa para a Inglaterra e ela queria privilégios. Um dos atos para esse privilégio foi uma cena explícita, não tem outro nome, de bajulação. Né? Keir Starmer sacou do bolso, né, uma carta em pleno salão oval, com a imprensa assistindo, e a carta era uma carta do rei Charles III, o rei inglês, filho da Elizabeth, né, convidando Donald Trump para uma segunda visita de Estado à Inglaterra. Aí é que está o ponto. Tradicionalmente, todos os presidentes norte-americanos que são reeleitos, eles não são reconvidados para a visita de Estado. Visita de Estado é só uma vez na vida, é só no primeiro mandato. Então, é nesse caso que começa a cena explícita de bajulação, né? Há uma tentativa. A pergunta do porquê, a resposta do porquê são as condições econômicas da Inglaterra. Desde o Brexit, a Inglaterra literalmente perdeu muito mercado. Ela não pode perder a separação com a União Europeia.
Não pode perder o mercado americano. Sabe do que, especialmente? Aço. A siderúrgica inglesa, ela sobrevive das vendas, sobrou, para falar português bem claro, da industrialização inglesa em aço, sobrevende aos Estados Unidos. Se ela for taxada, como os outros, em pelo menos 25%, como o aço chinês foi, como o aço brasileiro foi, isso vai significar enorme para a Inglaterra. Perda, inclusive, estratégica, porque as siderúrgicas inglesas terão que aumentar preço para poder aguentar, fabricando menos. É nesse contexto, principalmente de aço, mas não só, da indústria química inglesa, que vende para os Estados Unidos aquilo que não vende mais para a Europa. A gente precisa lembrar que desde o Brexit, a Inglaterra acumula 3 anos seguidos de contração, o PIB decai. É nesse contexto que a gente tem que olhar essas cenas. Talvez, sabe, Natália, o fato mais importante dessa visita não são essas cenas todas que ganharam a mídia, é o que vai acontecer hoje. Aliás, está acontecendo no Palácio de Chequer, que é a residência de verão do primeiro-ministro. Ele vai receber Donald Trump para que Trump diga se vai dar ou não condições especiais de comércio para a Inglaterra. Nas últimas 2 vezes em que isso foi tentado, a resposta foi não. A Inglaterra vai ter a mesma taxação de todo mundo. Portanto, eu não sei se essa pompa e circunstância que não aconteceu para ninguém vai funcionar. Pois é, professor, e é importante, né, a gente entender o que as imagens nos mostram, né? A gente não vê, é isso, a gente não vê a rainha Elizabeth não recebeu nenhum presidente dessa forma, né? Muito menos um presidente dos Estados Unidos. Então é um momento extremamente importante e como o senhor bem pontuou, ao longo dessa quinta-feira, a gente aí sim vai ter informações mais concretas e relevantes sobre esse encontro e informações comerciais, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem fazendo esse giro, inclusive não conversa diretamente com diversos chefes de Estado, no nosso caso, no caso do Brasil, né? Do nosso tarifaço, que é dos maiores que tem aí no mundo todo, outros países que têm uma tarifa maior, como por exemplo a Índia, são países que fazem parte dos BRICS, que formam um grupo que incomoda bastante o presidente Donald Trump. Então, no nosso caso, por exemplo, não teve essa conversa, esse encontro entre chefes de Estado. Mas no caso da Inglaterra, o presidente Trump fez. Ele fez esses encontros com alguns personagens bem importantes e chefes de Estado, líderes, como, por exemplo, entrou ali na questão da guerra da Ucrânia contra a Rússia, também usando a guerra para os seus interesses, para o interesse dos Estados Unidos, interesses comerciais, e a gente viu, por exemplo, também encontros impressionantes que a gente não tinha visto ainda do Trump com o Putin, também recebido com pompa e circunstância, mas aí lá nos Estados Unidos, e ele encontrando com o Volodymyr Zelensky da Ucrânia, sem aquelas brigas que a gente tinha visto no último encontro deles. Esse último encontro agora, na verdade, foi mais amistoso, mas não aconteceu o que o Donald Trump vem dizendo que vai conseguir fazer, que é o cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. Mas ele vai se colocando como esse grande negociador do mundo todo, né, professor? Sim, né? A ideia principal e é esse todo o objetivo das tarifas, né? O objetivo das tarifas é marcar, é deixar muito claro para todo mundo, né, que os Estados Unidos é que mandam, né? A gente pode falar isso de uma forma mais educada, dizendo que é hegemonia norte-americana, né? Eles estão fazendo um trabalho hegemônico no mundo. Desculpa, o que eles estão dizendo ao mundo é quem manda aqui sou eu. Né? E de uma forma muito clara, como o presidente Trump às vezes tem dito quando perguntado sobre por que ele vai fazer isto ou aquilo. Eu faço porque eu quero.
Né? Então, de alguma forma, é uma resposta que não aconteceu uma única vez. Né? Então, de algum modo, a hegemonia norte-americana está sendo testada e nós temos que olhar para isso, Natália, com o tamanho que isso tem. Né? O mundo está mudando. Né? Os Estados Unidos, que não tinham ninguém desde o fim da União Soviética, lá atrás, 1990, né? Quase 30 anos, 30 anos ou mais de 30 anos. Né? Os Estados Unidos não eram desafiados por ninguém. Né? Eles eram donos do mundo, ponto. Né? O fato real é que o mundo mudou. Né? Hoje nós temos um desafiante concreto para os Estados Unidos e não é qualquer desafiante. Quando a gente mede China na história, todo mundo sabe, a gente precisa olhar o tamanho efetivo que a China tem para os negócios americanos. Né? E basta a gente ver um númerozinho bem simples, bem tranquilo, né, para entender, todo mundo entende. De 193 países que estão na ONU, né, a ONU tem 193 países, olha o número, 156 deles fazem mais comércio com a China do que com qualquer outro país do mundo. Ah, é igual ao Brasil? É igual ao Brasil. Só que olha o número. Né? O Brasil vende 30%, no Brasil nunca teve isso. Nós nunca tivemos, ao longo de toda a história, um único freguês com 35% das nossas exportações. Isso não acontece só com o Brasil, isso acontece com mais de 150 países. Como diria minha tia-avó, que não entendia nada de política externa, né? Os americanos botaram as barbas de molho. Né? Esse foi o ponto. Né? Então, o Trump ele é resultado desse processo, dessa ideia de que tem desafiante na sala. Né? Tem um desafiante e esse desafiante está preocupando muito a indústria americana, está preocupando muito ao agronegócio americano, está preocupando muito a guerra tecnológica nos Estados Unidos. Né? A China desafia no futuro, ela não desafia só no passado, na indústria 2.0, ela desafia na indústria digital, na de 4.0 para frente. Né? Todo mundo vê, é só você observar o cuidado que os Estados Unidos estão tendo na questão do TikTok. Né? E isso tem muito a ver com um avanço tecnológico chinês. Então, quando a gente olha para isso tudo, essa gritaria dos Estados Unidos de que quem manda aqui sou eu, tem uma única razão, né? Com todas essas tarifas, com o rei inglês se fazendo todas essas cenas explícitas e bajuladas, o rei inglês, né? Fora a coordenadora, né? Na prática, né, a presidente da Comissão Executiva da União Europeia, a poderosa Ursula von der Leyen, que ficou esperando 1h30 o senhor Trump jogar golfe, né, lá na Escócia. Ela foi num domingo lá. Não tem cena mais forte de humilhação, seja para quem for. É Trump dando recados sucessivos e quem manda aqui sou eu. Eu só quero ver, né, desculpe a minha expressão tão clara, se ele vai fazer isso com Xi Jinping. Acho que com Xi Jinping o quadro é um pouco diferente. Pois é, e foi com o Xi Jinping que ele deixou o prazo se estender e a gente ainda não sabe, né, como vai ficar realmente a situação na China. Com o Putin, a gente vem falando aqui também o quanto o Putin não se abalou. Ele já tem, né, essa expressão plácida, ele nunca muda muito o rosto. E enquanto lá atrás, antes do encontro do Trump com o Putin, ele falando ali, o Trump com o Volodymyr Zelensky, dizendo que vai taxar a Rússia em 100%, sanções secundárias com quem faz negócios com a Rússia de 500%, ia ajudar belicamente falando a Ucrânia, e o Putin não se movimentou. Depois encontra com o Trump, sai muito bem do encontro com o Trump e segue assim também. E aí depois encontros com Xi Jinping, com a Coreia do Norte, enfim... a gente vê que tem gente que não parece mesmo estar nem aí com Donald Trump e vai seguindo, assustando e irritando mais, né? E o Trump tem essas ações de valentão, né? Ele vem, aí fala das taxas, e depois recua, dá mais prazo. Enfim, essa questão com a China é uma questão que a gente vai ver por muito mais tempo. Ô, professor, falando então um pouquinho mais desse lado